Olá! Este é o capítulo 16 do livro de Números, narrado por mim, Elza Miranda, a mensageira da fé. Você pode me apoiar me deixando o seu like. Este é um capítulo completo. Hoje você vai ouvir a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Versículo 1. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aum, filho de Pelete, filho de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra a Moisés e contra a Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque pois vós elevais sobre a congregação do Senhor. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, que ele fará chegar a si, e aquele quem a ele escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e, pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Baste-vos, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é o que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação congregados estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele que murmurais contra ele. E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreis de vós? Nem tampouco nos trouxe a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem nenhum deles fiz o mal. Disse, pois, Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde vós perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um incensário, e neles ponde incenso. E trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensário. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso. E neles puseram também a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo:
Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como um só momento. Mas eles prostraram-se sobre os seus rostos e disseram: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne pecará um só homem? E indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos de redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios, homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não perecerás em todos os seus pecados. Levantem-se, pois, de redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e as suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Se estes homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu, acabando ele de falar todas as palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também com todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: Para que, porventura, também não nos trague a terra a nós? Então saiu fogo do Senhor e consumiu 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles façam folhas estendidas para cobertura no altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelos que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E a Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, que trouxeram aqueles que foram queimados, e o estenderam para a cobertura do altar, por memorial aos filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós mastastes o povo do Senhor. E aconteceu que, juntando-se a congregação contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem o cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto.
E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe fogo nele, fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande é a indignação que saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou-o Arão como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Inscreva-se já neste canal para não perder o nosso próximo capítulo. Números 17. A vara de Arão floresce. Deus te abençoe e te guarde.